O era uma vez e o felizes para sempre já eram. Hoje, se a gente não tem uma primeira frase que cativa no livro e uma última frase que deixa a gente pensando, reflexivo, com uma boa sensação ou com uma sensação ruim, né, dependendo do livro, o seu livro não será lembrado. Vamos falar sobre primeiras e últimas frases nesse café de hoje? E aí, que tá no café? Pra quem não me conhece, eu sou a Nath, eu sou autora de Os Olhos de Luísa, Quando Irei Acabar Estarei Aqui e Matérias do Coração, e hoje eu quero muito falar com vocês sobre primeiras e últimas frases. Há um mês, assim, mais ou menos, no Twitter, saiu uma trend, né? E essa trend, inclusive, foi para as outras redes sociais também, que é: você leria esse livro pela sua primeira frase? E eu acho engraçado que muita gente colocou o primeiro parágrafo inteiro, né, como primeira frase. Gente, primeira frase é do início até o primeiro ponto final, né? E essa primeira frase de um livro, ela realmente faz muita diferença. Ela pode dizer muita coisa, adiantar muita coisa do que vem por aí nas entrelinhas, né? Pode ser 5 palavras e ela vai dizer muito do livro e vai prender o leitor. Por isso que eu sempre digo que a primeira frase e a última frase do seu livro vão ser as que mais vão ter reescritas, as que mais você vai pensar, porque imagina você tá numa livraria, né? Eu lá numa livraria, e aí eu pego um livro, achei interessante o título, aí achei interessante a capa também, duas coisas já me conquistaram. E eu, ao invés de ler a sinopse, eu abro o livro, né? E abro a primeira página e falo, vou ler aqui o primeiro parágrafo. E aí a primeira frase já não me diz nada de especial, né? Não me chama a atenção a primeira frase. Talvez eu nem queira ler o primeiro parágrafo ali na correria de comprar um livro na livraria, né? Às vezes eu só bote de volta na estante. Então, vamos pensar muito sobre primeiras frases, porque elas vão captar o seu leitor e elas vão fazer ele ficar curioso para saber o que ela significa, né? Por que ela é desse jeito? Ou você vai apresentar um personagem interessante. A mesma coisa para a última frase, né? A última frase do livro, diria o último capítulo como um todo, mas a última frase é aquela que fica. Quando você fecha o livro, você vai pensar: nossa, não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu já tive essa experiência algumas vezes, esse ano até que bastante vezes, porque eu acho que os autores, né, eu leio bastante contemporâneo, então os autores estão pensando mais justamente sobre isso, né, a frase de abertura e a frase de fechamento. Os foram felizes para sempre, né, funcionaram muito quando a gente era criança, porque é o fechamento que a gente precisava, né, é o fechamento legal para aquelas histórias, foram felizes para sempre. Mas tem histórias que o foram felizes para sempre não vai funcionar. E as histórias que a gente lê hoje em dia, quando adultos, precisam de outra reflexão, né? Então, bote essa reflexão, mas não seja fabuloso, né? Não vai trazer uma fábula ali, não vai trazer a lição de moral no final do seu livro, né? A última frase, ela tem que ficar, mas ela tem que fazer sentido com o resto da história, sem explicar demais pro leitor. Fala aí, isso aqui valeu o like, né? Deixa aqui o like no vídeo e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e queira tomar mais cafezinhos comigo. Eu vou dar alguns exemplos, né? Deixei aqui separado alguns livrinhos visando mostrar a primeira e a última frase para vocês. Eu confesso que no Os de Luísa, né, que é o meu livro, a primeira frase não é uma frase que, pessoalmente, não é uma frase que me chame a atenção, mas a última frase, sim, e eu lembro exatamente do dia que eu escrevi essa última frase e comecei a trabalhar em cima dela. E a última frase é: agora eu sou Luísa, e isso ninguém pode tirar de mim, né? É uma frase que finaliza, e quem já leu sabe quão importante essa frase é. Eu tenho uma amiga que ela lê as últimas frases do livro antes de ler o livro inteiro. Tipo, ela pega, eu vou decidir ler esse livro. Ela lê a última frase para depois ler o resto do livro, tá? Então imagina para uma pessoa como ela
o quão importante é você ter uma ótima última frase. Diferente de Em Quando a Areia Acabar, Eu Estarei Aqui, que eu amo a primeira frase do livro, que é: Hoje é meu aniversário de 27 anos e eu tenho menos de um ano de vida. Percebe que é uma frase que, tipo, o que vai acontecer? Essa pessoa vai morrer? O que tá acontecendo? Que personagem é essa? Né? Então, é uma frase que traz a curiosidade. Inclusive, esse mecanismo de você trabalhar tanto uma frase para que ela traga esses, né, subtextos, para que ela traga outros sentidos dentro dela, é ótimo para contos, né? Porque conto ele tem que ser curto, tem que ser rápido e ele tem que trazer esses outros sentidos, essas outras camadas. Então, você consegue fazer um conto em uma frase, né? Como são os microcontos. Eu tenho um microconto que eu adoro, que é Chorei no metrô ouvindo o Chico. Ele tem tantos nuances, né? Urbano, que músicas do Chico estava ouvindo, né? Chorou por quê? Qual é o que estava acontecendo na vida dessa pessoa? Essa é a mágica do microconto, né? Em uma frase você tem uma história. E é isso também que eu tô falando para vocês fazerem, né? Para todo mundo fazer na primeira e na última frase dos livros, assim, já contar uma história, né? Vamos pegar os outros exemplos que eu peguei aqui. O A Filha Primitiva, da Vanessa Passos, né? Vamos ver qual é a primeira frase. Já era tempo de parar de mamar, mas a menina continuava agarrada no peito. Já dá ali, né, uma curiosidade, né? Por quê? Porque se já era tempo, por que ela não parou, né? E a última frase. Come, filha, vai esfriar. Então a gente já mudou ali tudo, né? Temos uma história contada e a gente consegue ver exatamente o começo e imaginar qual seria o meio e ver qual é o fim. Eu peguei mais 2 exemplos, são 2 clássicos e eles exemplificam bem essa questão da primeira frase, né? As primeiras frases deles são incríveis, que é Fahrenheit 451, né, do Ray Bradbury, que a primeira frase é: queimar era um prazer. Gente, só essa frase já falou o livro inteiro, né? Quem já leu sabe que essa frase é muito emblemática nesse livro. Quem não leu ainda, leia, né? Que é um clássico ótimo, muito bom. E Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, cuja primeira frase é: Mrs. Dalloway disse que iria ela mesma comprar as flores. Então ela aqui já apresenta a protagonista dela, o quê? Como uma mulher independente, como uma mulher que quer sair de casa, né? Por que ela quer sair de casa? Porque ela mesma quer comprar as flores, ela quer escolher? Ou ela realmente só quer andar, né? Então ela já apresenta aqui colocando curiosidade no leitor, né? São 2 ótimas primeiras frases que eu peguei aqui na minha estante, né? E escolhi. E aí? Quero saber se você tem alguma primeira frase, assim, que é a sua favorita, assim. Qual a primeira frase favorita de vocês? Né? Uma pergunta diferente. Deixa aqui nos comentários qual é ela e qual é o livro, né, a que ela pertence. E eu vou deixar aqui do lado, linkado, um vídeo que eu falo sobre a importância do primeiro capítulo, que é muito legal de vocês assistirem também. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.